Por que o inimigo trabalha para desconstruir a família? Jonathan, por que o inimigo trabalha para desconstruir a família? Porque ele sabe que é uma base, né, muito criada por Deus, então ele tenta afetar a família, porque sabendo que é um ponto que acaba desestabilizando lá fora também, né? Porque nós já estamos em 10:02? Se eu nem comecei minha lição, misericórdia, vamos orar aqui. Pai, nós queremos orar uma vez mais, para que o Senhor nos ajude a olhar os campos que estão brancos, e não esquecermos de orarmos por trabalhadores. A seara continua sendo grande, e os trabalhadores são tão poucos, Senhor. Ó Deus, move no seio da nossa igreja trabalhadores para a tua seara. Move, Senhor, no meio da tua igreja, trabalhadores para essa seara que é tão grande. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, meus queridos irmãos, voltando lá a nossa perguntinha, né? Por que o inimigo trabalha para desconstruir a família, né? Por que ele faz isso, irmã Esther? O inimigo trabalha? Exatamente porque ele sabe que a família é a base. Se ele destruir a família, afeta a igreja, afeta tudo, né? Então, ele procura mesmo destruir para afetar mesmo a igreja, porque estando afetada em casa, a igreja sofre também, né? Por que o inimigo trabalha para destruir a família? Porque assim ele desconstrói a igreja também, né? E a igreja hoje, irmãos, querendo ou não, ainda é uma barreira que impede muita coisa ruim de acontecer na sociedade, né? Mesmo até, eu vou até citar aqui mesmo, os católicos romanos, com toda a religiosidade romanista e idólatra, mas eles defendem a vida, são contra o aborto, né? Você não vê, né, os padres falando a favor de aborto, eles são contra e muitas vezes com muita veemência, né? São contra. Então eles defendem alguns valores que nós defendemos também como cristãos evangélicos. Então, e nós cristãos evangélicos muito mais ainda, né? Então é importante entender, né, que o inimigo trabalha para desconstruir a família, porque assim ele desconstrói a igreja, que eu quero dizer para você, né, que certamente é o último baluarte aí da sociedade, né, a segurar esse bastão contra a imoralidade, contra a perversão, contra aquilo que a Bíblia chama de pecado, né? A igreja continua combatendo, né, aquilo que hoje para a sociedade moderna ou pós-moderna tem sido algo tão normal, né? Então, por isso que ele trabalha para desconstruir a família, porque desconstruindo a família, ele desconstrói a igreja também, porque a igreja é formada de famílias, né? E a igreja tem uma coisa maravilhosa também, né? Quem aqui vem de alguma família disfuncional? Levanta a mão aí. Pais, mães, nem teve pai, nem teve mãe, está tudo jogado, tem só no papel. Levanta a mão aí. Quem é que vem de famílias disfuncionais? Olha aí. Muitos de nós. Mas quando você vem para Jesus, Ele te coloca no corpo, na igreja, e na igreja você aprende, né, a edificar, estabelecer. Muitos de vocês que levantaram a mão já estão até casados hoje. Vocês aprenderam a estabelecer uma família com bases sólidas na palavra de Deus. Estão aprendendo, estão crescendo a formar famílias funcionais. A disfuncionalidade da sua família, quando você vem para Jesus, não é mais desculpa para que você forme uma família disfuncional. Pelo contrário, quando você vem para Jesus, né, você consegue enxergar de uma forma diferente e você consegue trabalhar para formar uma família que seja de fato funcional. Jesus muda tudo, até, né, dando uma nova estrutura com base na família chamada igreja. Isso é muito importante. Gente, a desconstrução da família não é algo novo.
O alvo de Satanás foi a primeira família estabelecida lá no Éden. Então não é algo novo. O diabo ele atacou desde o começo. Então quando alguém fica aí, porque hoje não, irmão, sempre. Desde o começo. Hoje está mais explícito algumas coisas que a gente está vendo aí, né? Por exemplo, a gente está vendo gente de mídia, gente famosa, gente, né, que usa os meios de comunicação para defender coisas erradas, que antigamente eles faziam isso na surdina, porque eles tinham vergonha. Hoje não tem vergonha. O que se perdeu hoje totalmente foi a vergonha na cara. Não tem mais vergonha de nada. Então é isso que mudou. Mas a desconstrução da família não é algo novo. O alvo de Satanás foi a primeira família lá do Éden. Tá? E até, uma coisa importante, com a queda, gente, a família se tornou vulnerável. Com o pecado, os conflitos familiares passaram a estar presentes na família. A família era perfeita, um ambiente perfeito, mas com o pecado, né, os conflitos entraram junto e começou a haver as dificuldades. Fiquem aí com a Bíblia aberta em Gênesis, para lerem rapidinho para mim alguns textos, só para vocês entenderem. O nosso tempo é curto, mas eu quero ver se conseguimos ler alguma coisa, não é? Adão e Eva inauguraram o bordão do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Foi eles que inauguraram esse bordão. Não é do Homer, é lá do Éden, né? A culpa é de quem? A culpa é minha, mas eu coloco na Eva, a culpa é da Eva, mas eu coloco na serpente. É assim, Gênesis 3, 12 a 14, não vamos ler, que é um texto bem conhecido, que você sabe que ali fica um jogo de empurra, não é verdade? Um empurrando para o outro a culpa. De quem é a culpa? Ninguém quer assumir, né? Caim inaugurou o conflito familiar entre irmãos. O seu ciúme e sua inveja o levaram a cometer o primeiro homicídio. Gênesis 4:8. Quem está aberto com Gênesis 4:8, leia, bem alto. Mas bem alto mesmo. Olha aí. Então, Caim inaugurou o conflito familiar entre irmãos. Ciúme, a inveja o levaram a cometer o primeiro homicídio, né? Noé inaugurou a triste lista de pais que amaldiçoam os seus filhos, e Cã inaugurou a triste lista de filhos que desonram seus pais. Gênesis 9, 22 a 25. Quem achou, leia bem alto, em alto e bom som, voz de trovão. Então, aí nós temos o cão, infelizmente, desonrando seu pai, certamente zombando dele, né? Os melhores comentaristas dizem que provavelmente o cão saiu espalhando. Olha lá, o velho está nu lá dentro da tenda, né? É aquele negócio, quer ser santinho, quer ser certinho, olha lá como é que ele está. Né? O Sem e o Jafé foram lá, cobriram a nudez do pai. Quando Noé acorda do seu vinho, porque, né, plantou uma vinha assim, bebedou, aí mostra como o pecado é algo terrível, mesmo começando tudo de novo, com uma pessoa justa, ainda está lá, o cerne, a raiz do pecado. E aí o que acontece? Amaldiçoa, maldito seja Canaã. Inaugurou a era das maldições aí, né? Dos pais amaldiçoando o filho. Sara inaugurou a lista de esposas que se precipitam em achar soluções humanas para situações impossíveis. Criou um problema familiar que gerou muita dor e tristeza, lá em Gênesis 16, 3 a 6, 21, 9 a 6. Aqui em Gênesis 3, 16, 3 a 6, né, não vou ler com vocês agora, mas vocês já podem, alguém achando para mim, Gênesis 25, 27 e 28, porque aqui é quando a Sara oferece a Agar, né, para gerar um filho com Abraão, porque ela não podia ter filho. Então ela se precipitou achando uma solução humana para uma situação impossível. Não posso ter filho, é impossível, dou a minha escrava.
21, 9 a 11, uma situação muito triste. Que situação é aqui? Aqui o Isaac já foi gerado, aqui nós temos o Ismael já grande, filho da Agar e do Abraão, e a Sara não gosta da atitude do Ismael para com Isaac, que está zombando do seu filho, e manda o Abraão expulsar a Agar e o Ismael, né, da sua convivência, do seu convívio. Abraão, com muita dor no coração, já viu um pai ter que mandar um filho embora? Expulsar um filho? É muito duro. Aqui acontece isso, né? Gerou muita dor para Abraão. Deus precisou intervir, dizer, olha, faz o que a Sara está te dizendo para fazer, porque vai ser melhor, mas gerou dor, né? Então, a Sara inaugurou essa lista de esposas precipitadas aí. Isaac e Rebeca inauguraram a lista de pais e filhos prediletos, que geram conflitos e divisão na família. Gênesis 25, 27, 28. Quem achou, lê bem alto. Em alto e bom som. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Então, Isaac e Rebeca inauguraram a lista de pais de filhos prediletos, que geram conflitos e divisões na família. Está muito claro aí. Isaac amou Esaú. A Rebeca amou a Jacó, os filhos prediletos, gerando conflito na família. Ló, em sua fraqueza moral, inaugurou o rol de criar filhos sem escrúpulos morais, sendo o primeiro registro de incesto na Bíblia. Esse aqui é um dos textos mais feios da Bíblia, gente. Gênesis 19, 30 a 38. Alguém lê para nós. É um texto muito feio. A gente fica até com vergonha de ler esse texto, de tão feio que ele é. Mas está aí para mostrar para a gente, né, as disfunções lá do começo. Pode ler bem alto quem achou. Os pais dos amonitas e moabitas foram, foi Ló e as filhas dele, foram os pais dos moabitas e amonitas. Aí está a origem desses dois povos inimigos históricos de Israel no Antigo Testamento. Fruto do quê? Aí você diz assim, hoje a coisa está feia. Gente, isso era lá no começo. Filhas embebedam o pai, têm relação com ele, geram filhos. Não é um texto horrível? Feio? Porque mostra uma realidade terrível do pecado. Pecado nunca foi bonito. Diga aí para o seu coleguinha de classe. Pecado nunca foi bonito. Sempre foi horrível. E está lá, presente, desde o começo. Jacó enfrentou um verdadeiro conflito em seu lar, na disputa de suas duas esposas, e no ambiente nocivo em que seus filhos foram criados. Aqui em Gênesis 30, 14 a 16, está lá a Raquel brigando com a Lia para ter uma noite de amor com o seu marido. Mandrágua do teu filho aí. Não, eu dou, mas você tem que deixar ele dormir comigo hoje. E nesse ambiente nocivo, cresceram os filhos de Jacó. Gente,
Quando você diz assim, é hoje, não é hoje, irmão. O pecado, desde o começo, ele estragou, deturpou completamente o ser humano. Hoje, como eu disse para você, né, hoje parece que as pessoas perderam mais a vergonha, porque algumas coisas faziam escondido. Hoje não estão nem aí para qualquer que seja, né? Sai do armário, entra no armário, vira o armário, desvira o armário, e o negócio é feio. Mas o fato é que, desde o começo está aí. E nós vamos ficar só até os patriarcas, para entendermos o quanto o pecado foi danoso para as famílias, queridos. Está lá, tornaram-se famílias disfuncionais. Porém, há uma boa notícia. Deus não desistiu das famílias. O plano de Deus sempre foi para a família, sempre família. Noé entrou na arca com a sua família. Abraão recebeu um chamado. Quero ler esses dois textos. Um chamado e uma bênção que envolvia a sua família. Gênesis 15, 2 a 4. Alguém que achou, leia bem alto, em voz de trovão. Vai lá. Gênesis 15. (17, 15 e 16). Rapidamente. Então, a promessa era para Abraão, para Sara e para Isaac, o filho que ia descender da Sara. A promessa não era para Abraão, e ele estabelecer qualquer servo dele, o mais antigo da casa, como seu herdeiro, não. Num primeiro momento ele vai dizer para Deus, lá no capítulo 15, eu não tenho filho, então o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. Não, vai ser, então vai ser o Ismael da Agar. Não, é da Sara, e a Sara, o plano era para Sara, o plano era para Isaac, o plano era para Abraão, Sara e Isaac. Envolvia o quê? A família, gente. Então, o chamado de Abraão não era dele, envolvia a sua família, sua esposa e o filho gerado, né, dele e da sua esposa Sara. O chamado de Abraão consistia em ser canal de bênção para todas as famílias da terra. O texto tão conhecido, Gênesis 12, 3, diz o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o plano de Deus sempre foi para família. Família, o plano de Deus é para família, não é para você como indivíduo, é para família. Então, não esqueça disso. Por isso, né, eu pergunto para você nesta manhã, né? Qual foi ou tem sido o seu maior desafio familiar? O cônjuge ou os filhos? Para muitos casais o desafio é o casamento, para outros é os filhos. Seu maior desafio, irmão Jaime, confessa para a gente aqui. Casamento ou os filhos? O que te deu mais trabalho? Não, eu, graças a Deus, só tenho a agradecer. Não tenho... Ele não está querendo abrir o jogo aqui, viu? O que é mais difícil, irmão José Carlos, filhos ou casamento? Sendo sincero, casamento. Casamento? Filho ou casamento, irmã Simone? E para mim também está sendo uma bênção os dois. Os filhos e o casamento. Mas acho que o casamento. É. Esse negócio aí, não, um dá mais trabalho que o outro. O que está dando mais trabalho? Eu vou pedir para alguém desligar o ar, porque agora já esquentou demais aqui. Nesse canto aqui o pessoal está até suando. Então, olha bem, gente, Deus tem um plano especial para a família. Por isso ela é alvo de ataques constantes, né? Deus deseja salvar, se manifestar através das famílias que formam a base do seu povo na terra. A igreja é a base do povo dele na terra. E a igreja é formada por famílias, como nós vimos aqui
desde o começo, né? Vamos analisar rapidamente o texto base aí. Nós não saímos nem da introdução, né? Aprender algumas lições importantes rapidinho, não vou me deter, porque são textos bem conhecidos. Em Efésios 5, 25 a 28, nós temos o modelo para os maridos, né? O amor de Cristo pela igreja é o modelo. Qual é o modelo? O amor. Qual é o modelo para os maridos? O amor de Cristo pela igreja. Esse é o modelo para os maridos, né? Ou seja, segundo o modelo, né, como os maridos devem amar as esposas. Esse modelo de Efésios 5, 25 a 28 vai dizer que o marido deve amar de forma entregando-se por ela, trabalhando pela santidade da sua esposa e amando sua esposa como a si mesmo. Esse aqui é o modelo que nós temos em Cristo. O amor de Cristo pela igreja é o nosso modelo de amarmos as nossas esposas. Maridos, estão seguindo esse modelo? Amém ou não amém? Se não está, começa a seguir, porque esse é o modelo, né? 1 Coríntios 13, 4 a 7, nesse texto nós temos as características do amor. Esse amor é divino, esse amor é dom de Deus, esse amor foi derramado sobre nós. Romanos 5, 5 está dizendo que o amor de Deus foi derramado sobre nós. E quando é que ele foi derramado? Quando o Espírito Santo foi derramado, o amor foi derramado. Quem é que habita no seu coração? Quem deve habitar no seu coração, irmão? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? O que ele é? Ele é Deus. E Deus é o quê? Deus é amor. Então, se Deus está na sua vida, irmã Paula, você tem o quê? O amor de quem? De Deus. Por quê? Porque ele está no seu coração, irmão. Se Deus está aqui, tem amor ou não tem? Por quê? Porque Deus é amor e ele habita na sua vida. Entendeu? Então não tem como ser diferente. Efésios 6, de 1 a 4, o destaque é o relacionamento de pais e filhos. Aqui eu destaque como deve ser o relacionamento de filhos e pais, pautados na obediência, na honra, na doutrina e repreensão com autoridade e firmeza. Então, isso é importante, né? Às vezes, com o pretexto de não irar o filho, os pais deixam ele tomar conta da casa e é os filhos que mandam nos pais. Faz uma birrinha, né? Você já viu aí, recentemente viralizou até na internet, né? Uma mãe que estava no shopping com uma adolescentezinha que queria um celular novo, ela disse, não vou te comprar, e ela deitou no chão e começou a espernar. Vocês viram esse videozinho? Viralizou por aí, né? E ela batendo no chão e se escabelando, e a mãe passando a maior vergonha, né? Porque não comprou o celular que ela queria, né? É triste, infelizmente. Vamos aos tópicos da lição, então, porque o nosso tempo voa, e rapidamente. Então, o amor conjugal. A existência de amor no casamento, irmãos, não os blindará. E a meninada nova aí que casou recentemente, né? Quem casou agora recente, aí está aí, Matias e Larissa, a Cristiane e Vitor, que não está aqui, o Micael e a Manu, o Jonathan e a Renata, Juninho, que está sozinho hoje aqui de manhã, não está com a costela dele, e a Juliana, quem mais? Vocês aí são os que casaram recentemente, né? A existência do amor do casamento não o blindará do quê? Não o blindará do quê? Das crises. Ah, tem amor, a gente não vai ter crise. Quem é que falou isso para você? Quem falou isso para você te enganou, porque não existe isso, né? O casamento, por ter amor, não será blindado. O Tiago e a Luana, né? A casa na areia e a casa na rocha passam pelas mesmas intempéries. O que faz a diferença é o fundamento. Então, o amor não blindará das crises, mas será o elo que manterá o casamento firme e não deixará sucumbir. Então, o amor não vai blindar, né, Juliana e Flávio, das crises, mas vai, com certeza, vai estar sendo o elo necessário. Nós lemos ali, eu citei para vocês, que o amor faz o quê? 1 Pedro 4,8. O que o amor faz? O que ele faz? Cobre a multidão de pecado, gente. O amor faz isso, né? Leva você a perdoar, né? Então, alguns fatores que podem gerar crise no casamento, meninada. Irmãos, enfim, todos nós, porque tem aqui alguns fatores que alguns ainda vão passar, outros estão passando, né? Quais são?
No início do casamento, no início é normal que aconteçam as divergências entre os dois. Por quê? Porque eles precisam se adaptar à nova realidade conjugal. Né? O tempo de noivado e namoro se mascara muita coisa, não é verdade? Se mascara por quê? Porque se pensa assim, depois que casar a gente dá um jeito, isso resolve. Resolve? Resolve, William? Depois que eu casar eu resolvo isso. Resolve? Não. Né? A irmã Maria dá risada aqui, né? Não resolve, não. Na verdade, irmãos, o namoro e o noivado pode mascarar muita coisa, né? Mesmo a pessoa não concordando com algumas coisas, deixa passar. Porque pensa que depois de casados, as coisas se ajeitam. O que muitas vezes não é verdade. Quando casa se ajeita. Não, não se ajeita. Pode piorar mesmo, irmão Nelson. Sabe por quê? Porque agora não precisa esconder nada, já casou, né? Agora eu sou o que sou. Eu comecei dizendo que na família você é o que é. É bem isso, né? Nascimento do primeiro filho é um outro momento que pode gerar crise, né? Por quê? Porque a mulher tem seu corpo mudado pelo tempo de gravidez. Olha, Micael, vai mudar aí, viu? Precisa dar atenção ao recém-nascido, muda a rotina do casal. A esposa pode sentir-se sobrecarregada e acusar o marido de não ajudar com o bebê. Noites mal dormidas geram mau humor. Eu estava vendo um comentário na rede social de uma, eu acho que é cristã até, dizendo, né, dando conselho para as mulheres. Se o seu marido quer fazer sexo com você toda noite, faça, é porque ele te deseja, isso é uma boa coisa. Aí embaixo o comentário, então acho que você não tem filho, acho que você não tem casa para limpar, acho que o comentário, né? Porque é muito bom, mas se esgota, né? Então noites mal dormidas geram mau humor, né? E aí começa a afetar muitas vezes o relacionamento sexual, e pode gerar crise também, essa questão, né, do nascimento do primeiro filho. Um outro fator que pode gerar crise é a educação dos filhos, inclusive quando adolescentes, que é a fase mais delicada, né? Então, por isso é importante conversar muito antes de ter filhos, né, para que tipo de educação querem para os mesmos, a fim de que os dois falem a mesma linguagem. Quando um fala com o filho e o outro contradiz, ambos perdem a autoridade sobre os mesmos. Quando o pai dá uma ordem, a mãe precisa concordar e vice-versa. Quando houver discordância, o pai e mãe devem conversar longe dos filhos. Se for necessário, chamá-los e dar um parecer mais justo. São, né, momentos que pode haver crise no casamento, quando acontece um puxar para um lado, outro para o outro, na educação dos filhos. Um outro momento que pode gerar crise aí, quando os filhos saem de casa. Quem é que os filhos já saíram de casa aí? Tem alguém? O filho já saiu de casa. Laodiceia. Quem mais? Irmã Maidi experimentou isso. Quem mais? Irmão Antônio Macreuza. Quem mais aí? Alguns já experimentaram isso, né? Os filhos saem de casa, o que acontece? Uma grande porta pode estar se abrindo para a crise. Por quê? Ocorre quando o casal não cuidou em criar ao longo da vida conjugal um ambiente cordial, um vínculo de amor e amizade. Então os filhos saem, o casal fica sozinho, não tem mais prazer na vida. Com isso começa a procurar desculpa para não ficar em casa junto. As brigas começam. A solução para que isso não aconteça, né? Construir desde o começo uma relação de amizade, né? Pode vir aí o momento do ninho ficar vazio, e aí gera o quê? Os dois estranhos dentro da mesma casa, né? Porque viviam em função dos filhos, né? E também um outro fator que pode gerar crise é a vida sexual do casal, ponto de tensão e conflito. Então, sobre esse assunto é necessário se abrir e não se fechar. Conversar, dialogar, não passar a vida infeliz e mal-humorada por não ser realizado na vida sexual. São, na verdade, alguns elementos que podem gerar crise no casamento, né?
Para superar as crises, há pelo menos 3 elementos básicos que estão aí na sua revistinha, né? Que é o companheirismo. A Eva completou o Adão, auxiliando em todos os aspectos. A solidão que Adão vivenciou cessou com a presença ativa de Eva. O casamento proporciona companheirismo, né, que ajuda a suprir as necessidades do casal, e um abençoa o outro. Então, companheirismo vai ajudar em todos os momentos. Não é só, né, a paixão, o companheirismo, a amizade precisam ser desenvolvidas no relacionamento conjugal e no relacionamento familiar também, né? Os pais precisam ser amigos dos filhos, os filhos precisam ser amigos dos pais também, isso é muito importante. Até porque, se não forem amigos, eles vão arrumar outros amigos lá fora, que lhes darão maus conselhos e, muitas vezes, né, serão mais ouvidos do que até os pais em casa, né? O amor, né? Deus planejou que no casamento o casal vivesse a plenitude do amor. O ser uma só carne significa esse entrelaçamento físico, emocional e espiritual. E mais ainda, porque na verdade, irmão, o amor de Deus derramado e o amor, que é o amor chamado de ágape, né? É esse amor que nos leva a perdoar, por isso que ele cobre uma multidão de pecados. O amor é essencial, né? Exatamente porque é por causa dele que a gente tem a condição de perdoar. Caso contrário, não há essa condição, né? Mas é importante entender, né, que esse entrelaçamento é muito mais do que físico, ele é emocional e espiritual. Quando eu converso com jovens, né, eu sempre digo que o relacionamento, por exemplo, sexual antes do casamento, é mais do que uma ligação física, é uma ligação emocional e espiritual, porque Deus diz que é aí, nesse ato, que se tornam os dois uma só carne. É por isso que quem teve muitos parceiros ou parceiras na vida, né, muitas vezes tem a alma mutilada, cheia de, eu sempre brinco, parece um queijo suíço, né? Por quê? Porque deixa um pedacinho de si com cada parceiro que teve. Porque é ligação de alma. Quando você desliga, você deixa um pedacinho lá e leva um pedacinho do outro. É assim que funciona. É mais do que um entrelaçamento físico, né? Vai além. Dependência do Senhor, né, é um outro elemento que nos ajuda a superar as crises. Lemos aqui, como eu disse na introdução, textos que falem que Deus é o nosso abrigo, Deus é o nosso amparo, Deus é o nosso socorro, e é a presença de Jesus no casamento que vai torná-lo esse cordão de 3 dobras, né? Quando nos submetemos ao Senhor, quando praticamos a palavra dele, nós perdoamos, respeitamos, honramos, buscamos ser gentis e generosos também. Por isso é tão importante. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Amém? Então tá bom. Como está o seu casamento? Os casados, fiquem em pé, por favor, os casados. Quem é casado? Como vai o seu casamento? Você que é casado. Pergunta para o seu irmão aí, como vai seu casamento? Como vai seu casamento? Não precisa responder, né? Como vai? Obrigado, pode sentar. Você tem conseguido superar as crises e tem trabalhado para crescer na dependência do Senhor? Estão vencendo as crises, estão superando? Estão trabalhando para crescer no Senhor? Se está acontecendo coisas ruins, mas vocês estão trabalhando para mudá-las, isso é um bom sinal. O que não pode é parar de trabalhar para mudança, para transformação. Amém, irmãos? Não desista nunca, continue trabalhando até que as coisas aconteçam, né? Creia no poder da palavra de Deus. Eu estou praticando a palavra e não está acontecendo. Vai acontecer, continue firme praticando a palavra. A palavra de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Sim, também gera. Eu acho que é um dos problemas mais cruciantes na vida de um casal. É a crise financeira. Também é uma crise, pode gerar crise, né? Ou finanças, principalmente se a gente não entender, né, que precisa agora, na vida a dois, né, saber administrar os recursos, né? Não só de um, mas os recursos dos dois,
precisam ser administrados de forma equilibrada, o consumismo precisa ser combatido, né? As dívidas precisam ser combatidas, né? Muitas vezes a gente entra em dívidas, que gera também tensão e gera conflitos, né? E muitas vezes a gente, né, gasta no que não deve o dinheiro e depois vai faltar para algum planejamento familiar, isso traz desgaste no relacionamento também. A palavra de Deus, né, com relação agora a pais e filhos, gente, olha. A palavra de Deus nos traz para nós as recomendações de como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Todo mundo aqui é filho, não é verdade? Você nasceu de alguém, né? Então, todo mundo aqui é filho. Então, se você ainda tem o seu pai vivo, é importante. Se você tem os seus pais vivos, é importante honrar. Hoje, irmãos, vocês que ainda têm os pais, a gente tem visto aí que hoje está uma dificuldade mesmo dos crentes assumirem os seus idosos. Estão largando em asilos. Isso quando consegue largar num asilo, quando não abandona por aí, por qualquer lugar, né? Isso aí está sendo muito comum. E o Brasil é um país que está envelhecendo, né? Então, nós teremos muito mais idosos. E nós temos muitos filhos abandonando seus pais. Muitos filhos abandonando seus pais. Honrar pai e mãe é cuidar deles. E esse cuidado se estende para o final da vida também. Aos filhos, obediência é recomendado, né? Reconhecer e aceitar a autoridade que os pais exercem sobre os filhos. Não deve ser obediência pelo medo, e sim pelo temor, respeito, reverência, né? A gente sabe, né? Quem é que teve um pai aí que era muito rigoroso e achava ele excessivo? Levanta a mão aí, não tenha medo. Era muito excessivo, obrigado. Excessivo demais, né? Então, alguns, né, tinham medo do pai, né? Mas alguns, né, não era medo, não. Eu já tenho ouvido de pessoas, né, que, né, até citam com reverência os seus pais. Nossa, bastava o pai olhar e a gente já sabia, né, se colocar no seu devido lugar. E não era por medo, não, era respeito mesmo, honra, né? Eu ouvi certa vez, né, e achei tão bonito aquilo, né? A irmã Nívia Falcão, ela é filha, né, do primeiro presidente da CIB, o pastor Pedro Falcão. E eu ouvi ela certa vez contando, né, a reverência que tinham com o pai em casa, como tratavam ele com muita honra e respeito, né? E respeitavam mesmo. A família era uma família, não era tão pequena, acho que devia ter lá uns 5 irmãos, mas diz que é o seguinte, aí fazia o frango na casa, né? Assava aquela galinhazinha do domingo, né? Aí deixava, a melhor parte era do pai, né? E aí a mãe já dizia, ó, essa aqui é do pai. E todo mundo respeitava, porque essa é a parte do pai. E eu vi ela contando isso, né? Mas ela contando isso com respeito, com honra, né? Como se fosse uma coisa muito bonita. E é de fato, né? Honroso, né? Porque havia aquele respeito, né? Ele é o provedor da casa, ele merece o melhor. Era algo nesse sentido, né? Muito bonito. Pois não. Pode falar. Pois a Rose. Graças e paz, irmãos. Bom dia. É interessante o senhor falar isso, porque hoje, para muitas pessoas, isso pode soar antiquado, não sei o quê, só que é incrível. Se vier uma autoridade, um presidente da República, por exemplo, na casa da pessoa, ou um prefeito, seja lá quem for, um juiz, a pessoa vai tratar com essa reverência. No trabalho, às vezes a pessoa trata o patrão com maior reverência, respeito, e o cara não é nada da pessoa, mas acha absurdo fazer isso, talvez com o pai ou com o esposo, né? Ou com a esposa também, né? No trabalho houve cobras e lagartos do patrão, mas em casa, às vezes, né, nos dias de hoje. Por quê? Porque é ensinado assim, não, você é independente, você não sei o que é livre. Livre para ouvir besteira lá fora. Em casa, às vezes, não pode chegar e sentar para conversar, ter um acordo, né, com as pessoas que moram em casa, que compartilham, às vezes são consanguíneos, né? Então, é interessante ouvir isso. É verdade. Muito importante o respeito. Rose. Esse testemunho da irmã Nívia Falcão, eu ouvi ela contando também que o pai era sapateiro e ele fazia os sapatos para os filhos. E aí, quando eles
cresceram e eles tinham oportunidade para comprar um sapato lá na loja, né? Eles não compravam e continuaram usando o que o pai fazia, porque o pai se sentia feliz em fazer e eles respeitavam e honravam vendo o pai feliz, né? Eles se sentiam felizes vendo o pai feliz. Aham. Então, que bonito, né? Respeito. A honra, honrar é respeitar também, tratar bem, cuidar dos pais, especialmente quando se encontrarem debilitados na velhice, né? Pais, o que os seus filhos fazem ou faziam que mais lhes deixam ou deixavam triste? A pergunta aí, para os pais, né? O que seus filhos faziam ou fazem que mais lhe deixam ou deixavam triste, né? Como pai, o que mais, né, como pais aí, o que o filho fazia que mais te deixava triste, né? Ou faz que mais te deixa triste? Quem é pai aí, o que é que ele faz lá que mais te deixa triste? Só para você pensar um pouquinho, né? Às vezes tem alguma coisa que, né, o pai faz, que o filho faz para o pai e deixa ele muito triste, né? Ou fazia, né? Poxa, eu ficava muito triste, né, quando meus filhos faziam isso ou isso, né? Então, ou fazem isso, né? Então, os pais, né? Qual é a recomendação bíblica? Não provocar a ira dos filhos, não irritar os filhos. Isso não significa não contrariar os filhos, deixando que faça o que bem entenda, mas significa ser firme em amor quando necessário. De qualquer forma, ou de que forma se provoca a ira de um filho? Muitas vezes se provoca a ira de um filho o quê? Zombando dele na frente dos outros, expondo desnecessariamente, né? Usando, né, de um certo rigor que para aquele momento não era necessário, era desnecessário. Pode provocar a ira, né, dos filhos dessas formas, né? Quantos pais que ficam, né, com brincadeirinha boba, na verdade, expondo os filhos, eles não gostam daquilo, aquilo lá gera um sentimento ruim no coração dos filhos, né? Muitas vezes, né? Até na frente de meninas, né, ficam aí zombando dos filhos, é complicado, né? Então, pai, não provoque a ira do seu filho. Isso não significa você disciplinar, isso não significa você impor limites. Ah, mas ele vai fazer birra se eu digo não para ele. Mas, irmão, aí a birra a gente tira com vara. Birra, a Bíblia diz que se tira com vara. E quando você não faz isso, acontece como aconteceu no fato que eu citei para vocês, passa vergonha. E passa vergonha em público porque não exercitou a disciplina. Não irar é você não expô-lo desnecessariamente, é você não provocá-lo desnecessariamente, fora de hora, sem necessidade, né? É você, né, não envergonhá-lo na frente de outras pessoas, é você saber, né, corrigir seus filhos. Isso é não provocar a ira, não é não impor limites, né? Aos pais devem educar seus filhos na palavra do Senhor. Se fizermos isso, cumpriremos a nossa missão. Isso não significa que não farão escolhas erradas, mas é preciso que confiemos no poder da palavra de Deus. Nós precisamos fazer escolhas, vamos fazer, né? Pois não, Guilherme, pode falar. Confesso que quando falou toda essa questão, me lembrei de um testemunho que uma vez ouvi, né? Um pessoal que já não está mais aqui na igreja, então acho que não vai ser um problema. Também não vou detalhar nada que exponha, né? Mas eu lembro de um aconselhamento com um adolescente uma vez, né? Que ele dizia que o pai dele sempre zombava dele, chamando ele de estabanado, quebrava as coisas e tal, né? Ele dizia: Guilherme, hoje à tarde eu estava tomando um copo d'água, né? E quando eu passei na sala, eu olhei para o meu pai e minha mão começou a tremer, né? Eu fiquei tão nervoso que eu acabei quebrando o copo só de estar perto dele, né? E aquela situação ela se repetiu várias vezes e tal, até no aconselhamento a gente falou: ó, então tenta se virar e tenta fazer o que você tem que fazer antes dele chegar, né? Por causa que dava vários problemas e tal quando eles estavam juntos ali. Então, assim, é delicada essa questão das palavras, né? E a gente sempre tem que cuidar do que a gente está semeando, né? Obrigado, Guilherme. É isso aí. Educar na palavra do Senhor, né? Agora, filhos, o que os seus pais fazem ou faziam que mais lhe provocava ira? Alguma coisa que seus pais faziam que te provocava, Marilza? Te deixava irada?
alguma coisa que eu batia na mãe, aí tratava a mãe mal, se deixava virado. Tem isso. Nós fomos separados aí bem cedo, né, do pai, né? O pai e a mãe separaram porque o pai batia muito, era muito ruim, né? E eu tinha 9 anos, né? Aí os mais pequenos, que nem o Ademar, tinha um ano e pouquinho, o Davi 3, né, 3 e pouco. E assim nós fomos separados, né? E ele era muito ruim, né? Muito ruim para a mãe, para os filhos, né? Isso deixou a gente, mas com o tempo a gente foi superando isso, né? E hoje aí nós somos bem unidos, né? Somos irmãos bem unidos, né? Nenhum não tem mágoa, não tem raiva do outro, né? Graças a Deus, né? Superamos tudo. Né? Mas o irmão levantou aqui uma questão que é muito séria, né? O que provoca a ira? Ver o pai bater na mãe, certamente, né? Deixa um filho, né, irado, deixa um filho, né, muitas vezes revoltado. Né? E acontecem tragédias, às vezes, até por conta disso, né? Isso é triste. Conheço aí bem próximo aqui, pessoas que a gente conhece aqui da cidade, e um filho foi defender a mãe e acabou matando o pai, né? A defesa da mãe. Muito triste mesmo. Filhos, o que seus pais fazem ou faziam que lhes provocava a ira, né? Por que é importante você até lembrar? Para você não reproduzir isso na vida dos seus filhos. Isso é muito importante. Marilza, irmã Marilza. Só falando com relação a isso, né? Na minha família, a gente teve um caso assim também, né? Tinha um irmão da minha mãe, uma pessoa assim, muito ruim. Ele dizia que a alma e a vida dele era do diabo mesmo. Né? E ele também sempre tentava matar a família, brigava, batia. Uma pessoa muito ruim. Né? A gente também falava para minha mãe até evitar um pouco de contato, porque ele ameaçava a todos, essa pessoa. E também um dia ele batendo na mãe, né, porque ele conseguiu, né, se separar dele, ele falou que ele não ia separar não. E ele foi, pegou até um machado, que ia matar todo mundo. E no fim, esse meu primo, que é o filho dele, matou ele. Né? Matou ele, ele ainda estava com 17 anos, né? Então tudo isso gerou uma crise, né? Imagina, ele matou o próprio pai, né? Bem triste mesmo, né? Uma pessoa que não se converteu mesmo, né? Dizia que ele realmente pertencia ao diabo, né? Então, foi para lá que ele foi realmente, né? Porque infelizmente, não se converteu. Muito triste. Muito bem, gente. De que maneira temos honrado nossos pais? Será que temos falhado nesse aspecto ou temos honrado? Pais, temos educado nossos filhos segundo a palavra do Senhor? O nosso viver tem transmitido o amor de Deus aos nossos filhos? A gente refletir sobre isso também é muito importante. E finalmente, irmãos, a casa edificada na rocha, um minutinho, como eu disse, tanto a casa na areia quanto a casa na rocha passam pelas mesmas intempéries. O diferencial é a firmeza por conta do fundamento. Se a casa está alicerçada na rocha, ela será atacada, porém o praticar a palavra de Deus a manterá firme. Essa é a diferencial. Note que Jesus diz que quem ouve e pratica as suas palavras. Quem faz o quê? Esse é como o homem que... Então, construir na rocha é o quê, irmãos? Ouvir. O que é construir na rocha? Palavra de Jesus. Isso é construir na rocha. Houve discussão que gerou feridas? Houve. Mas praticamos o perdão porque Jesus nos ensina. Houve erro? Praticamos o amor que sempre dá uma nova chance. Praticamos a palavra de Deus. Amém? O que é uma casa edificada na rocha? É a casa onde as pessoas ouvem e praticam os ensinos bíblicos. Amém? Na palavra de Deus, então, nós encontramos sábia orientação
para vivenciarmos o amor de Deus em família. O amor conjugal, o relacionamento entre pais e filhos e a casa firme e inabalável são resultados de ouvirmos e aplicarmos o que a Bíblia nos ensina. Temos procurado ouvir e aplicar o que a Bíblia diz? Lembre-se, o amor é o elo essencial na família, só o amor é capaz de cobrir multidão de pecados. A família debaixo do amor de Deus não é perfeita, mas é abençoada. E por ser a família um alvo predileto do inimigo, ela tem muitas lutas, mas se estiver edificada na rocha, ela não ruirá. Amém?